Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 16 de novembro de 2022. Dando início à sessão, vamos analisar, em primeiro lugar, o processo 41.37.032. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Italcabos Limitada, em recuperação judicial. Eu sou o relator desse processo. Não há pedido de sustentação oral, então vou passar diretamente à apresentação do voto. Trata-se de apenas uma acusação, que é decreto indevido de ICMS no período de janeiro, fevereiro e março de 2016, nos valores especificados no demonstrativo de folha 15, decorrente da escrituração de documentos fiscais nele referenciado, relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento e que não atende às condições previstas do item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES, os quais foram considerados inidôneos para o fisco a partir de 9 de junho de 2014, conforme o processo tal. Juntado ao presente, relativamente ao suposto emitente, que é Gênesis Comercial de Ligas e Armazéns Eireli. O suposto emitente apresenta no cadastro de contribuintes do ICMS a situação de inscrição estadual como nula, por simulação da existência de estabelecimento ou de empresa, com efeitos a partir de 9 de junho de 2014. Foi ofertada ao autuado a oportunidade de apresentar comprovação da efetividade das operações documentalmente, as folhas tais como pagamentos, transportes, fretes, contratos e demais informações relevantes. Entretanto, em resposta, não foram trazidos elementos bastantes e suficientes para afastar a glosa dos créditos do imposto constantes nos documentos inidôneos. O caso aqui um caso como o nosso aqui, né, de documentação inidônea. Eu vou explicar o voto, porque já é conhecido o posicionamento aqui com relação à matéria de direito, com relação a essa matéria. E então eu vou ler os trechos do voto em que eu faço a análise mais detida das provas apresentadas, né? Vamos lá. Então, a controvérsia posta nesses autos se resolve pelo exame do conjunto probatório neles produzido. As diligências realizadas pelo fisco, as folhas tais, comprovam que a empresa Gênesis Comercial de Ligas e Armazenagens Eireli simulou a existência de estabelecimento para o qual obteve inscrição estadual, não tendo ocorrido as operações declaradas em seus registros fiscais. Comprova ainda que sua estrutura é incompatível com o volume de operações registradas em seus livros fiscais e que ela usou de artifícios para ocultar sua real finalidade operacional, declarando compras de mercadorias com uso de notas fiscais inidôneas de diversos fornecedores ou de notas fiscais emitidas por remetentes sob suspeita de irregularidades. Diante da comprovada simulação de existência desse estabelecimento, o fisco cassou sua inscrição desde sua abertura, em 9 de junho de 2014, e declarou inidôneos todos os documentos fiscais atribuídos a ela a partir dessa data. Dessa forma, não resta nenhuma dúvida de que as operações aqui em discussão não foram realizadas com a suposta vendedora retrocitada, pois essa não existia de fato ao tempo das operações aqui discutidas. Esse fato, por si só, é suficiente para a glosa dos créditos tomados com base nas notas fiscais comprovadamente inidôneas. No entanto, devemos buscar nos autos elementos que demonstrem a alegada boa-fé da autuada, já que, acolhendo a Câmara Superior de Segredo Tribunal, em consonância com quanto decidido pelo STJ no RESP 148.444 de Minas Gerais, tem entendido que, se comprovada a realização do negócio jurídico com o vendedor irregular, ela é suficiente para legitimar o creditamento. Cabe ao autuado comprovar a efetiva realização do negócio jurídico com o emitente dos documentos fiscais inidôneos, a entrada de mercadorias em seu estabelecimento em data anterior à declaração de inidoneidade do vendedor, o pagamento das mesmas e a verificação da regularidade fiscal do fornecedor à época das operações.
Continuo, então. Constituídas as provas de que as operações não se realizaram como informadas pelo recorrente, caberia a ela contestá-las, trazendo aos autos provas outras a confrontá-las. Ela juntou aos autos pedidos de compra, cópias das DANFs, de conhecimentos de transporte, cópias de comprovantes de TED e extratos bancários, com os quais tenta comprovar a regularidade e pagamento das operações em tela. Embora a irregularidade do suposto fornecedor da autuada só tenha sido constatada pelo fisco após as operações que ela diz ter realizado, não trouxe aos autos qualquer elemento que indique ter tomado as precauções mínimas para se assegurar da regularidade fiscal de seu suposto fornecedor, antes das operações comerciais. Não realizou consulta ao Sintegra ou ao CNPJ, nem trouxe qualquer outro documento que na prática comercial se exige de seus parceiros, tais como contrato social, certidão do CNPJ, referências bancárias, etc. Além disso, estão ausentes documentos que demonstrem as tratativas travadas entre as partes na negociação, como trocas de e-mails, contratos, etc. Trouxe apenas pedidos de compra, que não comprovam a origem das mercadorias, pois são papéis de sua própria lavra sem qualquer comprovação de terceiro, mostrando-se muito frágeis diante do fato comprovado de que não foi a empresa supracitada a real fornecedora das mercadorias que diz ter recebido. Apesar dos comprovantes das transferências bancárias indicarem algumas transferências de valores diretamente da conta bancária da recorrente para a da suposta vendedora, eles nada dizem sobre a real origem das mercadorias. Tais documentos são insuficientes para afastar as vigorosas provas trazidas pelo fisco que demonstram, de forma cabal, a impossibilidade fática de que as mercadorias terem sido remetidas do endereço indicado nas notas fiscais. Manter formalmente ativo uma empresa de fachada, sobretudo para movimentar recursos financeiros, é estratégia comum nos casos de fraude como a perpetrada pela suposta vendedora. A existência formal de uma empresa não prova sua existência de fato e, principalmente, não autoriza a praticar operações de circulação de mercadorias, autorização sujeita à regularidade fiscal perante o Estado. Junto com a impugnação inicial, a recorrente trouxe cópia de seus extratos bancários para demonstrar que não houve o estorno daqueles valores transferidos à vendedora. No entanto, o pagamento integral das mercadorias é apenas um dos quesitos necessários à demonstração da boa-fé. Aliás, como relatado no próprio auto de infração, a mercadoria adquirida pela autuada entrou em seu estabelecimento. Então, era natural e já esperado seu pagamento. Mas não há nos autos provas que demonstrem que essa mercadoria tenha sido efetivamente adquirida da Gênesis. Não se discute o recebimento das mercadorias consignadas nas notas fiscais, mas o seu real remetente. No caso em análise, ainda que restasse comprovado o pagamento integral, não poderia ser cancelada a acusação fiscal, pois há nos autos elementos suficientes para afastar a alegada boa-fé da autuada. No tocante ao transporte das mercadorias, são fortes os elementos que nos induzem à conclusão de que a autuada tinha conhecimento da situação irregular de seu suposto fornecedor. É realmente lógica a sua afirmação de que é comum que o vendedor assuma a responsabilidade pela entrega, visto que as empresas de transporte precisam adaptar-se à carga circulada. Fecha aspas. O que ofende a racionalidade é o fato de que em todas as operações que compõem o AIM exordial, a suposta vendedora responsável pelo frete, estabelecida na cidade de São Paulo, tenha contratado uma única empresa para realizar o transporte, a André Luiz Guisoldi Eireli EPP, coincidentemente estabelecida na distante cidade de Olímpia, a menos de 2 quilômetros do estabelecimento da autuada. Essa não é a única coincidência observada nessas operações. Como podemos constatar nos livros de registro de entradas da recorrente, as florestais, essa empresa era sua principal prestadora de serviço de transporte no período fiscalizado. Além disso, essa transportadora, quando notificada pelo fisco, não conseguiu comprovar o pagamento de seus serviços pela tomadora declarada em seus conhecimentos de transporte, a Gênesis. Esses fatos nos conduzem à conclusão de que a recorrente teve participação ativa no planejamento e gerenciamento do transporte das mercadorias, que, como vimos, não saíram do endereço consignado nos documentos fiscais. Deixa eu só... isso.
Concluindo, não encontro nos autos elementos que caracterizariam a alegada boa-fé da recorrente na esteira da jurisprudência da corrente da Câmara Superior de Segredo Tribunal. E aí eu passo, então, às análises de matéria jurídica aqui, que são conhecidas aí, que estão com relação à retroatividade da declaração de idoneidade. Aqui eu falo que que ela não constitui nenhum fato novo, ela apenas reconhece a existência de um fato, ela declara a existência de um fato já pré-existente ao tempo das operações, e cita aqui a obrigação do contribuinte de buscar a comprovação da regularidade fiscal do seu parceiro comercial, que são as duas questões que ele coloca no seu recurso. E aí, termino eu com, por fim, merece acolhimento o pleito da outra representação fiscal, a folha tal, delimitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017, de caráter vinculante neste processo, nos termos do artigo 52, caput da Lei 13.457, de 2009. Em conclusão, com este recurso extraordinário, dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar a cobrança de juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse caso aqui, na verdade, essa mesma recorrente, né, a Italcabos, nós, aqui na Câmara, há cerca de, acho que 2 meses, esse semestre ainda, nós já analisamos um outro processo deles, exatamente a mesma situação, exatamente a mesma história, né? E exatamente a mesma transportadora, né? A principal, por isso que talvez vocês tenham o nome, alguns nomes tenham sido familiares aí para vocês, que a situação é exatamente a mesma. Assim, e uma outra situação que tal qual no outro processo, no outro processo teve um pouco mais de relevância, porque antes da nossa Câmara analisar, a outra Câmara analisou lá uma argumentação de que, na verdade, nem todos os pagamentos foram comprovados, né? Há algumas operações, várias operações que não foram comprovadas, e ela entrou com o argumento, não, é porque a gente estava mal das pernas, então entrou lá no processo de recuperação judicial. Então, naquele outro processo, uma Câmara, não lembro qual Câmara, havia antes convertido em diligência para que eles trouxessem essas informações, e, na verdade, ele trouxe, mas, para mim, como coloquei, mesmo que estivesse todas as versões casadinhas, tudo pago, né, eu não tenho nenhuma dúvida de que aqui ele tinha, no mínimo, conhecimento ativo, né, ele tinha todos os conhecimentos de transporte na mão, né, o que seria, assim, o normal é que o tomador de serviço os apresente, né? Mas, no caso aqui, ele tinha todos, né? O prestador de serviço não conseguiu comprovar que foi a Gênesis, tal como lá naquele outro processo também, né? Então, por esses motivos, eu entendo que aqui o elemento da boa-fé está afastado, e estou mantendo o AI integralmente, né? Apenas excluindo aí, aplicando a nova redação da súmula 10. Esse é o meu voto, senhores. Eu coloco a apreciação e a discussão. Muito bem, então, se não há nenhuma intervenção, eu peço aos senhores que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Presidente, eu vou ter que reiniciar aqui, que a minha conexão com o VPN caiu. Tá, tudo bem. Só uns minutinhos, ok?
Pronto, presidente, eu já confirmei presença. Muito bem. Em votação? Muito bem, então, por unanimidade, foi o recurso ordinário apresentado pela Itaú Cabos Limitada, Recuperação Judicial, foi parcialmente provido apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic, nos termos da nova redação da súmula 10 do TIT. Bom, vamos então agora analisar o processo 41.42.220. Também trata-se de um recurso ordinário apresentado pela Drogaria e Perfumaria General Glicério Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Não está presente. Registrada, então, a ausência do contribuinte. Eu passo, então, a palavra ao doutor Galderize para que ele apresente seu voto, então. Doutor Galderize, fique à vontade. Presidente, bom dia. Bom dia aos demais aqui, componentes da Câmara. O presente caso ele é composto de um lucro inflacional, de falta de pagamento de imposto, no caso em tela, falta de pagamento do ICMS, referente ao recolhimento a título de retenção antecipada de mercadorias adquiridas em outras unidades da Federação. Estamos diante aqui do artigo 426A do nosso RICS. Foi apresentado uma defesa inicial com 3 pontos trazidos de infirmação auto de infração, a nulidade em virtude à ofensa ao princípio da reserva legal e legalidade tributária, tendo em vista que a substituição tributária em tela foi editada por decreto e não por legislação ordinária, iliquidez do lançamento, tendo em vista que não foi observado o valor real da venda ao consumidor final, que seria menor do que o que imputado no auto de infração, e o caráter confiscatório e desproporcional da multa. No julgamento de primeira instância, a unidade de julgamento de Bauru manteve o lançamento fiscal. O recurso ordinário ele reitera todos os argumentos da defesa inicial apresentada, portanto, são esses 3 pontos que iremos analisar. E a repressão fiscal requer o não provimento do recurso interposto por 2051 e 2059. Pois bem, passando aqui a enfrentar os núcleos de argumentação, o primeiro se refere aqui a uma ofensa à reserva legal e à estrita legalidade. Pede aqui, em específico, observância ao tema 456 da repercussão geral do STF. Pois bem, essa primeira argumentação, ela versa sobre a não legalidade / constitucionalidade do artigo 426A do nosso RICS, haja vista que tem aí uma edição e uma regulamentação feita por decreto e não por lei ordinária. Nesse ponto, eu trago aqui a observância ao artigo 28 da Lei 13.457, trazendo aqui o nosso caráter de delimitação jurisdicional, sendo necessária a verificação de leis consideradas válidas e vigentes. Destaco que, referente a esse artigo, não se tem notícia de julgamento em sede de aplicação de repercussão geral e controle difuso ou concreto de sua inconstitucionalidade pelo STF, portanto, incólume o presente artigo, e devendo, assim, ser considerado válido, vigente e eficaz para sua aplicação. Há aqui, inclusive, uma argumentação que esse tema já teria sido afetado pelo julgamento 456 da repercussão geral, já essa sim julgada pelo STF. Eu faço aqui a aplicação do racional per relatione, trazendo aqui
bases de argumentações que já foram, inclusive, enfrentadas em sede de julgamento em primeira instância, fazendo um pequeno destaque que o julgamento da repercussão geral trazida, ela não se aplica ao presente caso. Nós estamos diante de fatos jurídicos diversos, distintos, e isso foi bem elucidado em folhas 1998 a 1999 do presente caso, onde transcrevo aqui um trecho do julgamento da DTJ. A matéria da unidade de julgamento. A matéria no caso concreto se deu em face da exigência imposta aos estabelecimentos comerciais gaúchos, adquirentes de mercadorias de outras unidades da federação, do pagamento antecipado do ICMS devido ao estado da localização. Ou seja, nós não estamos falando aqui da figura da substituição tributária, mas sim do diferencial de alíquotas. Então, não há aqui uma similitude fática. Mesmo assim, se houvesse, me parece que seria necessário que tivéssemos aqui a mudança em nosso regulamento em base de legislação, o que no presente caso não se apresenta. Por esse motivo, o primeiro argumento de ofensa à estrita legalidade, princípio da reserva legal, em meu sentir, não merece acolhimento. Iliquidez da autuação. Essa liquidez, ela versa aqui sobre o preço final. Nós estamos diante de produtos com substituição tributária e, nesses casos, é possível e ocorre com certa frequência que o preço estabelecido de maneira antecipada não venha se perfazer da mesma forma ao preço que foi verificado ao final da cadeia, né? Existe aqui uma presunção relativa de valor de venda. E, nesse sentido, a argumentação do contribuinte é que o valor final de venda seria infinitamente menor do que o que foi colocado no lançamento fiscal. Eu trago aqui uma elucidação de folhas 1655 a 1656 da autoridade fiscal atuante, em que elucida como essas bases de cálculos foram trazidas. Faço aqui, inclusive, um apontamento. Todos os medicamentos de classificação popular tiveram como a utilização de referência o próprio valor informado pelo contribuinte, então me parece aqui fato incontroverso. E para as demais classificações, houve aplicação do PMC, preço máximo ao consumidor, com planilhas que são publicadas mensalmente pelas resoluções do CEMED, que é o órgão competente para tanto. Então, há aqui uma elucidação de como isso foi feito, e eu ainda avanço para duas considerações. Em situações como essa, em que o preço efetivado não é o mesmo preço do verificado, há inclusive regulamento próprio no nosso sistema para que seja feito esse pedido de ressarcimento. Atualmente, a CAT 42 de 2018, que já foi a 1799, e trouxe essa CAT 42 no novo layout, em que pese a gente não ter o programa do ressarcimento já implementado, esses pedidos têm aí a possibilidade de serem realizados em plataforma eletrônica e, portanto, me parece que não seria elemento de iliquidez do auto. Um outro ponto é que se pede aqui a aplicação da portaria CAT 40 de 2021, e aqui eu faço uma menção que deve ser aplicado ao ato infracional o regramento verificado à época do fato gerador, prescritivo do artigo 144 do CTN, e, por fim, verificando que estamos diante de fatos geradores de 2016, não haveria aqui a necessidade dessa observância e também, em meu sentido, nada mudaria. Por esse motivo, não vislumbro em liquidez, tá? Eu pontuo, inclusive, em uma passagem do voto, que o recorrente não trouxe elementos probatórios que infirmassem esses preços, né? Alega, mas é desprovido do conteúdo probatório. Por fim, já finalizando aqui a exposição, há o argumento da confiscatoriedade e desproporcionalidade da multa que foi aqui aplicada. Nesse sentido, eu faço um destaque específico às folhas 2058, trazido em contras-razões da própria Fazenda, em que solicita aqui a aplicação, né, requer a aplicação da nova súmula 10, como bem elucidado aqui pelo presidente no voto anterior. Faço acolhimento nesse sentido, de forma que o dispositivo, presidente, fica com conhecimento das alegações para, no mérito parcial provimento, para aplicação da nova redação da súmula 10. O voto já se encontra registrado, eu fico à disposição.
Obrigado, doutor Galderize. O processo está em discussão. Então, se não há nenhuma manifestação, eu peço, então, aos senhores que confirmem a presença para a verificação do quórum de votação. Em votação. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário apresentado pela Drogaria e Perfumaria General Glicério Limitada, apenas para limitar a cobrança da taxa de juros à taxa Selic. Vamos, então, para analisar o último processo de pauta, que é o processo 41.43.771. Trata-se também de um recurso ordinário interposto pela LH BOR, Comércio de Borrachas e Artefatos Eireli. A relatora desse processo é a doutora Raquel Arumi Iwazi, e eu, a pedido de sustentação oral, então, inicialmente pergunto se está presente, se a autuada se fez presente para realizar a sustentação oral. Não está presente. Estou registrando, então, a ausência do contribuinte e passo, então, a palavra diretamente à doutora Raquel para que ela apresente o seu voto. Então, doutora Raquel, fique à vontade. Bom dia a todos novamente. Este caso contempla apenas uma acusação fiscal. O contribuinte foi autuado pelo recebimento, no mês de abril de 2018, de mercadorias Cernambi Virgem, no valor total de R$ 1.531.744,80, desacompanhadas de documentação fiscal hábil, que acobertasse as operações. E, portanto, as operações foram tidas como inidôneas e foram desclassificadas nos termos do artigo 184, inciso 1 do regulamento, por não atenderem às exigências do artigo 59, parágrafo 1º, itens 3 e 4 também do regulamento. O contribuinte foi intimado, apresentou defesa, argumentou sua boa-fé e que o auto deveria ser cancelado por ter sido lavrado mediante presunção da sua responsabilidade solidária, assim como alegou que o agente fiscal autuante teria se equivocado ao exigir o imposto por conta da desoneração das operações com borracha e seus derivados. A DTJ julgou procedente o lançamento, o contribuinte interpôs recurso ordinário, objetivando a reforma da decisão recorrida e revisando os argumentos que já tinha os mesmos argumentos que havia apresentado na defesa. A representação fiscal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso. Estes são os fatos e eu passo agora a leitura do meu voto. O recurso ordinário atende aos requisitos de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Inicialmente, o recorrente alega que agiu de boa-fé ao contratar o remetente das mercadorias e emissor das notas fiscais tidas como inábeis pelo fisco. Alega que estariam presentes os requisitos para aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao reconhecimento do creditamento de ICMS em caso de adquirente de boa-fé, que é um entendimento que está previsto no acórdão proferido quando do julgamento do recurso especial 1.148.444. O recorrente requer ainda a aplicação da súmula 15.9 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. O argumento do adquirente de boa-fé específico para os casos de creditamento indevido não é aplicável ao presente caso, porque não diz respeito ao creditamento indevido. Entretanto, ainda que tal argumento fosse aplicável, ainda assim seria necessário comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos. 1.
a veracidade da compra e venda efetuada. 2, que a declaração de inidoneidade seja posterior à celebração do negócio jurídico. 3, a comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do remetente. E 4, que exista prova do pagamento à empresa emitente das notas declaradas inábeis. Compulsão dos autos, verifica-se que não foram apresentados documentos que comprovassem que o recorrente se acautelou previamente, consultando a regularidade fiscal do fornecedor declarado inidôneo. Não foram apresentadas consultas ao Sintegra ou qualquer outro documento que atestasse a regularidade fiscal da empresa Diego Martinez Rodrigues. O recorrente também não apresentou os comprovantes de pagamento do preço das mercadorias adquiridas, tampouco extratos bancários para comprovar eventual movimentação e quitação das aquisições. Portanto, ainda que a tese do adquirente de boa-fé pudesse ser aplicada, ainda assim os requisitos cumulativos para sua aplicação não teriam sido preenchidos, motivo pelo qual deixo de acolher tal argumento. O recorrente, aqui eu vou fazer um ajuste no voto, tá, presidente? Que eu acabei de ver que tem um erro aqui. O recorrente recebeu mercadorias e escriturou no livro registro de entradas as notas fiscais relacionadas no demonstrativo, emitidas pelo fornecedor Diego Martinez, que foram consideradas inábeis, tendo em vista a declaração de inidoneidade do fornecedor por meio de procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual, PCN, que está às folhas 71 a 140. Registre-se que a inidoneidade dos documentos emitidos por Diego Martinez Rodrigues se deu em razão de ter ocorrido a hipótese prevista no item 3.1 do roteiro 2.10 do MTF, ou seja, a inexistência do estabelecimento para o qual foi obtida a inscrição, bem como a simulação do quadro societário, e, portanto, foram considerados inidôneos todos os documentos a ele atribuídos com a emissão desde 19 de março de 2018, data do início da inscrição no Estado. É o que se vê da ficha, as folhas 131, constante do referido PCN. Nos termos do item 4 do parágrafo 1º do artigo 59 do regulamento, não estando regularmente inscrito perante a Cefaz São Paulo, o fornecedor não estava em situação regular, o que tornou os documentos emitidos a partir de 19 de março de 2018 inábeis para o fim a que se propunha. A escritação de notas fiscais inábeis constitui infração ao artigo 203 do regulamento. E aí eu transcrevo o artigo. O artigo 184, inciso 1 do regulamento, confere às prestações acompanhadas de documentos fiscais inábeis os mesmos efeitos obrigacionais tributários que subsistem quando evidenciado o seu desacobertamento total de notas fiscais. Por assim dizer, a penalidade aplicada em razão da infração cometida foi corretamente imposta e está regularmente prevista no artigo 85, inciso 3, alínea A, da Lei 6374. E aí eu transcrevo o dispositivo. Considerando que o lançamento contempla a exigência de ICMS, afasta a aplicação da limitação prevista no artigo 85A da Lei 6374/89. Também não procede o argumento do recorrente, segundo o qual o lançamento deveria ser julgado improcedente por ter sido lavrado por presunção quanto à sua responsabilidade solidária, na medida em que a responsabilidade que lhe foi imputada está prevista no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do regulamento. E aí eu transcrevo o dispositivo. O recorrente também sustenta que as operações de compra e venda de borracha entre pessoas físicas e jurídicas ou entre pessoas jurídicas não industrial é isenta do ICMS, nos termos do artigo 99 do anexo 1 do regulamento e do comunicado CAT 49 de 11 de setembro de 2008. Contudo, não é isso que dispõe o comunicado CAT 49. A manifestação do agente fiscal atuante, as folhas 162 e 163, é bem elucidativa neste aspecto e merece ser repisada. Eu transcrevo um trecho dessa manifestação em que o agente esclarece que, a bem da verdade, essa operação ela não é gravada com isenção, mas sim com diferimento. Portanto, não há que se falar em isenção, mas em diferimento do pagamento do ICMS, e a interrupção do diferimento ocorreu em virtude da emissão dos documentos fiscais por estabelecimento inexistente, impossibilitando ao fisco lançar o imposto no momento definido no artigo 350, inciso 11 do regulamento. A interrupção do diferimento está prevista no artigo 428, inciso 3 do mesmo dispositivo diploma legal, e aí eu transcrevo o dispositivo. Por fim, a redução e a relevação da multa pleiteada com fundamento no artigo 527-A do regulamento não pode ser acolhida, tendo em vista que o lançamento contempla a exigência do imposto. Diante disso, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Este é meu voto, presidente. Se o senhor puder me autorizar aqui mais uma edição, eu agradeço. Obrigado, doutora Harumi, e já está habilitado, já havia habilitado. Então, só vamos aguardar. Bom, enquanto a doutora
Raquel faz as alterações do seu voto, o processo está em discussão. Então, os demais membros da Câmara que querem fazer alguma observação, estejam à vontade. Se não há, então, nenhuma manifestação, assim que a doutora Raquel registrar o seu Pronto, voto. presidente, eu já concluí aqui a retificação. Obrigada. Sem problema. Muito bem. Então, eu peço aos presentes que confirmem a presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto para LH-BOR, Comércio de Borracha de Artefatos EIDELI. Com isso, muito bem, concluímos a pauta de hoje. Só confirmar aqui. Muito bem, então com isso nós concluímos, né, a pauta de hoje. Voltamos aos 3 processos que estavam pautados e agradecendo, então, a presença assim, de todos, em especial a do Dr. Leandro, que esteve aqui substituindo a doutora Adriana. Eu dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 16 de novembro de 2022. Peço, então, ao Oswaldo que interrompa a gravação